Alô, amigos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja operando em nossas vidas, em nossos corações, em nossa família, em cada ente querido nosso, não importa onde que eles estejam, a nossa oração é que a poderosa mão de Deus esteja sobre todos nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo contra essa praga que tem trazido tanta opressão, não só para o povo brasileiro, mas também para todo o mundo, né? Que a paz de Deus esteja sobre todos nós, que o equilíbrio, a tranquilidade, a fé e a confiança ela reine sobre os nossos corações e sobre a nossa alma, para que nós possamos passar por esse momento de tribulação sem perder a paz, sem perder o equilíbrio, sem perder a alegria, sem perder o prazer, né? O prazer de continuar, porque existem muitas pessoas que estão desesperadas, né? Existem muitos comerciantes, muitos empresários que estão tendo que, de forma obrigatória, fechar os seus estabelecimentos. E esses homens, essas mulheres que carregam sobre si um peso de responsabilidade muito grande, né? Muitos estão entrando em desespero por não saber o que vão fazer, né? Porque quando o governo ou quando as autoridades emitem um decreto de fechamento de um estabelecimento, muitas das vezes, irmãos, eles decretam o fechamento do estabelecimento, mas eles não decretam, por exemplo, o cancelamento dos aluguéis, eles não decretam o cancelamento da cobrança de luz e de água, eles não decretam, por exemplo, o cancelamento dos impostos. Tudo isso continua. É claro que em São Paulo, por exemplo, a minha mãe me informou que houve o cancelamento da cobrança de luz e de água, entre outras coisas, mas em muitos lugares nesse país não foi decretado esse cancelamento. E as pessoas acabam ficando atribuladas, preocupadas, mas como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer para pagar a conta de água, de luz, né? Então, quer dizer, nós todos ficamos numa situação muito difícil, muito mais esses empresários, esses comerciantes que têm um grau de endividamento muito alto, né? Pessoas que precisam vender, pessoas que precisam fabricar, pessoas que precisam realmente, né, constantemente de uma movimentação de caixa muito grande. Muitas pessoas têm entrado em parafuso, vamos dizer assim. Desculpa a expressão, mas é isso que tem acontecido. Então, irmãos, a recomendação nesse momento de tribulação é que nós venhamos alimentar nossa fé, é que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, é que nós venhamos orar, é que nós venhamos buscar a presença do Senhor, é que nós venhamos nos reunir com a nossa família e buscar a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o inimigo está tirando grande proveito de toda essa situação. Quando você vê um cristão atribulado, isso significa que o inimigo está investindo contra a vida desse cristão, se aproveitando da repercussão das notícias. Muitos cristãos têm sido bombardeados na mente e muitos têm estado desesperados, inseguros, com medo, porque o inimigo tem semeado esse pânico, o inimigo tem usado a mídia para isso, o inimigo tem usado pessoas que carregam algum tipo de autoridade, algum tipo de poder de persuasão para falar um monte de coisa que tem causado pânico na vida de muitos cristãos e de muitos que não são cristãos também. Então o inimigo está tirando muito proveito e a recomendação nesse momento é que nós venhamos nos alimentar da palavra de Deus, alimentar a nossa fé, nutrir a nossa fé, né? E mantermos a nossa comunhão com Deus.
É por isso que durante todos os dias eu estarei aqui com todos vocês, transmitindo uma palavra poderosa, uma palavra que tem por objetivo enxertar fé no seu coração e também orar pela sua vida e pela sua casa, para que o Senhor Deus, Ele continue vos protegendo e vos livrando de todo o mal. Obviamente, meus irmãos, que nós temos que fazer a nossa parte. Você deve se preocupar com a sua saúde, você deve se preocupar com a sua higiene pessoal, você deve atender todas as orientações e recomendações que as autoridades elas têm transmitido, né, pela internet, pelos vínculos de propaganda, enfim. Você deve se atentar e seguir. Se você não tem o álcool em gel na sua casa, por favor, lave as suas mãos com o sabão, está sempre lavando. Se você, por exemplo, der um espirro ou por alguma razão você sentir alguma coriza, use a autoridade que Cristo te deu. Use o nome de Jesus para repreender o resfriado, para repreender o espirro, para repreender qualquer sintomas que você possa estar sentindo. Use sempre o nome de Jesus, mas siga também todas as recomendações que os médicos têm dado pelo Facebook, né? Muitos têm usado o Facebook para trazer orientações, né? Orientações preventivas, orientações que nós devemos prestar atenção e devemos seguir com toda a responsabilidade. Amém, pessoal? Nós não devemos ser imprudentes, mas devemos nos atentar para tudo aquilo que as informações legais e corretas têm nos sido trazidas. Tá bom? Então, eu quero comunicar a todos os nossos amados irmãos que nós decidimos cancelar os cultos por um tempo indeterminado, justamente seguindo aí essas medidas de prevenção, tá bom? Então nós achamos melhor tomar essa decisão, né? Mas nós vamos estar transmitindo, né, as pregações, vamos estar transmitindo a oração por meio de gravações, por meio do canal do YouTube, por meio do Facebook e por meio do WhatsApp, né? Então você vai estar recebendo diariamente as mensagens em nome de Jesus, tá? E obviamente que nós também contamos com a fidelidade do povo, contamos com a sua ajuda, contamos com a sua contribuição. Nós vamos estar publicando aí o número de uma conta da Caixa Econômica para que os irmãos continuem depositando os dízimos, depositando as ofertas, contribuindo, porque como eu disse para vocês, irmãos, os aluguéis e as contas, elas não foram canceladas, nós precisamos pagar, ok? E a gente paga justamente com o dinheiro das doações, que os irmãos sempre com generosidade nos ajudaram, sempre com amor contribuíram no nosso ministério. E eu tenho a mais plena certeza que o Senhor Deus tem dado aos irmãos esse entendimento, essa compreensão de que é necessário que agora os irmãos tragam os seus dízimos e as suas ofertas, mas depositando na conta, né? É a conta da Caixa Econômica, na própria loteria, na própria lotérica, pode ser feito, os irmãos podem fazer no caixa eletrônico também, não tem problema. O mais importante é que os irmãos contribuam, ajudam, não deixem de ajudar, porque nós precisamos mantendo essas contas pagas, nós precisamos continuar mantendo as nossas contas em dias, e eu estou contando com o amor dos irmãos, eu estou contando, né, mais precisamente com o apoio de Deus, porque Deus conhece o nosso coração, sabe que nós não estamos aqui mal intencionados, sabe que nós não estamos aqui de maneira alguma, sabe, com segundas intenções, de forma alguma. Nós sempre fomos sérios, sempre fomos transparentes, não temos nada para esconder. Portanto, eu creio que os irmãos, por serem pessoas de Deus, por serem pessoas tão generosas,
não vão deixar de honrar a Deus, né, devido a essas mudanças que estão ocorrendo aí. Eu creio que os irmãos vão continuar apresentando a fidelidade dos irmãos em nome de Jesus. Então a conta, ela vai estar sendo publicada aí junto com a mensagem, né? Nós vamos estar colocando aí no Face, vamos estar colocando no YouTube. E eu peço que os irmãos anotem, eu peço que os irmãos se dirijam até a loteria, façam um depósito ou façam um depósito no caixa eletrônico, não tem problema. O mais importante é que as contribuições, continuem sendo realizadas. E você também não precisa ser do nosso ministério para que você possa fazer uma doação, se o Senhor Deus está tocando no seu coração, para que você semeie no ministério, semeando a graça de Deus. Se você se sentiu aí tocado, se você tem um dízimo guardado na sua casa, talvez você está aí 1 ano com dízimo guardado na sua casa, 3 meses com dízimo guardado na sua casa e está procurando uma igreja para que você possa semear, né? Uma igreja que você possa se sentir tocado de poder ajudar, contribuir, ofertar. Eu quero pedir a você, faça esse depósito na nossa conta, semeie no nosso ministério. Nós somos um ministério que estamos aqui no estado de Minas há 6 anos e nós estamos precisando muito da sua doação, da sua contribuição. Não somos um ministério grande, temos apenas 2 igrejas e essa segunda igreja está começando ainda suas atividades, mas devido a essa tribulação tivemos que fechar a igreja. Estamos aguardando no Senhor, confiando, né, que essa tempestade vai passar o mais breve possível e enquanto isso nós carecemos, né, que os irmãos, que as pessoas que estão nos acompanhando agora possam estar fazendo essa doação, possam estar contribuindo com a sua oferta, com o seu dízimo. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar, ok? O que você faz para a obra de Deus, você está fazendo para Deus, tá bom? Tudo que você doar, se você doar R$10, você está fazendo para Deus. Se você doar R$100, R$1.000, R$10.000, o que você doar, você está fazendo para Deus. E a recompensa vem dele. Ele está te vendo, ele está olhando para você e ele sabe muito bem o que você tem feito por amor a ele. Não se preocupe com homens, se preocupe de você fazer a sua parte. É isso que eu coloquei no meu coração. Eu, como pastor, eu faço a minha parte e eu confio que o Espírito Santo vai tocar nos corações e vai convencer as pessoas de investirem no meu ministério. Então, meus amados irmãos, eu coloco aqui esse pedido para vocês e eu desde já agradeço a compreensão de todos, tá bom? Mas vamos para a palavra de Deus. Eu quero meditar aqui com vocês uma palavra que eu já tenho pregado na igreja, mas que eu busquei a direção do Espírito Santo de Deus e eu creio que ele me dirigiu a estar falando mais um pouco sobre esse assunto, né? Muitas pessoas, elas não valorizam muito a palavra de Deus por falta de entendimento, né? A Bíblia fala lá em Joel que o meu povo sofre por falta de entendimento. Existem muitas pessoas que desprezam a palavra de Deus, não meditam na palavra, não estudam a palavra, não gostam de ouvir a palavra. Muitas pessoas, pela impaciência, pela ansiedade, não conseguem parar para refletir na palavra de Deus e tudo isso acontece porque elas não compreendem que a palavra de Deus é uma pessoa. E que quando você está meditando na palavra de Deus, você está introduzindo essa pessoa para dentro de você. Porque meditar é justamente você trazer para dentro, né? É você ficar ali refletindo aquela mensagem, mastigando aquela mensagem, trazendo para o seu ventre a revelação que o Espírito Santo dá a você. Então, essa palavra, essa revelação é introduzida dentro de você. E essa palavra é uma pessoa. Então, você está colocando cada vez mais que você medita essa pessoa linda e maravilhosa chamada Jesus Cristo dentro do seu coração.
Então eu quero estar falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre quem é a palavra de Deus, e eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, participasse comigo aí agora, né? Já que está todo mundo em casa mesmo, então eu acho que não custa nada a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus, eu creio que vai te abençoar, tá bom? Então pega aí a sua Bíblia, nós vamos ver um texto aqui primeiro, em Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Eu quero estar fazendo a leitura aqui com você, e o texto diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. A palavra de Deus é viva e a palavra de Deus é poderosa. Amém? Ou seja, o que o autor de Hebreus ele está dizendo aqui é que existe vida e poder na palavra de Deus. E por que isso? Eu fiquei meditando sobre isso. E o Espírito Santo falou ao meu coração que a revelação que o autor de Hebreus teve com relação a esse assunto é que pelo fato da palavra de Deus ser uma pessoa, ela se torna viva e poderosa. Porque eu perguntei para o Espírito Santo, como assim a palavra de Deus é viva e poderosa? O Espírito Santo disse para mim, meu filho, a palavra é uma pessoa. Você lembra que a palavra é Jesus? Por isso que ela é viva e poderosa, porque Jesus está vivo e ele é poderoso. Aí eu comecei a refletir e a meditar. Amém? E nós precisamos também refletir e meditar sobre isso. Porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra que nós estamos tirando de um jornal ou de uma revista, mas nós estamos tirando de uma pessoa. A palavra é uma pessoa. A palavra é Jesus Cristo. E pelo fato da palavra ser Jesus Cristo, ser uma pessoa, essa palavra é viva e poderosa. Amém? Então, quando você está meditando na palavra, você está meditando numa pessoa. Você está introduzindo dentro de você uma pessoa que é viva e poderosa. Ou seja, você está introduzindo algo dentro de você que vai produzir vida dentro de você e vai produzir poder dentro de você. É por isso que Jesus ele disse lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Quando você conhece a verdade, quando você medita na palavra, quando você introduz a palavra para dentro de você, você está introduzindo vida para dentro de você. E você também está introduzindo poder dentro de você. E o que esse poder vai fazer? O que essa vida vai fazer? Ela vai despedaçar todos os grilhões do inferno que possam estar atuando na sua vida. Como, por exemplo, existem muitas pessoas que elas estão deprimidas, estão tristes, estão chateadas, estão preocupadas, estão nervosas, estão ansiosas com toda essa tribulação que está acontecendo no mundo. Quando essas pessoas começam a ouvir a palavra de Deus, essas pessoas começam a introduzir para dentro delas a vida e o poder. E o que acontece com a ansiedade, com o medo, com a preocupação? É tudo arrancado de dentro da pessoa. Ou seja, os grilhões da ansiedade, da inquietação, do medo, da tristeza, é despedaçado porque a vida entra dentro da pessoa e o poder se manifesta. Então essa pessoa é automaticamente liberta da ansiedade. Então, quanto mais a pessoa ouve a palavra, quanto mais ela medita, mais ela será livre dessas correntes, dessas cadeias espirituais, irmãos. São coisas espirituais que acontecem e têm acontecido na vida de muitas pessoas por causa da repercussão das notícias. As pessoas têm se alimentado muito das más notícias. Então existe gente agora mesmo que está apavorado, está com medo,
né? Tá preocupado, tá aflito, não para de pensar, né? A pessoa dá um espirro, pronto, a pessoa já entra em pânico, já começa a achar até que tá com a enfermidade, e isso vai causando tribulação e pânico na vida de muitas pessoas. Não é verdade? Então, quem é que pode quebrar essa opressão? Quem é que pode remover essa incerteza, essa dúvida, essa preocupação do coração das pessoas? A palavra de Deus. Porque a palavra é Jesus. E Jesus é vivo e poderoso. Então, quando a pessoa está ouvindo a palavra, recebendo a palavra, ela está introduzindo dentro dela a própria pessoa de Jesus, que é vivo e poderoso, e essa vida e esse poder vai despedaçar a ansiedade, a incredulidade, o medo, o pavor. Vai despedaçar na vida da pessoa tudo aquilo que está oprimindo a vida da pessoa. Amém? Então, é por isso que o autor de Hebreus, ele diz, a palavra é viva e a palavra é poderosa, porque ele teve esse entendimento, ele teve essa revelação. Lá no Evangelho de João, gostaria que você abrisse lá, João capítulo 1, eu quero que você abra lá por gentileza, porque o apóstolo João, aqui, ele disse o seguinte, ele disse assim, Evangelho de João, capítulo 1, o versículo nós vamos ler o 1 e o 2. Diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então veja de quem que João está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte, que antes de Jesus ser Jesus, ele era a palavra. Ele não era Jesus ainda. No princípio, ele era a palavra. E aí no versículo 14, eu quero que você vá para lá, diz assim, aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. Então veja o que ele fala no versículo 14. Que aquele que era a palavra, ou aquele que era o verbo, talvez a sua tradução está assim, ele se tornou em um ser humano. Ou ele se fez carne, talvez a sua tradução está assim. Mas o que eu quero que você entenda é que no princípio, a palavra não era Jesus, não era conhecido como Jesus, mas era a palavra. Depois, no versículo 14, João explica que a palavra que estava no princípio com Deus e era o próprio Deus, se fez carne, se fez ser humano e passou a chamar-se de Jesus. Quando ele se fez carne, foi dado um nome para ele. E qual foi o nome que Deus deu para ele? Jesus Cristo. Amém? Por que eu estou falando isso para você? Para você entender que Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Para você entender que quando você está meditando na palavra, quando você está ouvindo a palavra, quando você está tendo comunhão com a palavra, você está tendo comunhão com a pessoa de Jesus. Você está recebendo o próprio Cristo dentro de você. Você está introduzindo dentro de você o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós somos tão tentados a não dar o devido crédito para a palavra. Muitos até pensam, eu estou cansado de ouvir tanta palavra. Eu estou cansado de ouvir tantas pregações. Não, eu não quero saber disso não. Meu irmão, quando você se cansa da palavra, você está se cansando de Cristo. Você não pode se cansar dele, porque ele é a luz do mundo. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que andar comigo não andará mais em trevas, e a luz da vida se manifestará a ele. Ou seja, quando você está andando com a palavra, o que você recebe? Luz. Você pode observar, existe um monte de pessoas hoje no mundo que já estão refletindo que não há neles nenhum tipo de luz. Por quê? Porque o que eles estão refletindo? Medo, dúvida, incerteza, pensamentos negativos. Existem pessoas que estão dizendo até que é o fim do mundo.
Existem pessoas até que estão dando assim um diagnóstico, né, que milhares e milhares e milhares vão morrer. Por que eles estão falando isso? Porque eles não têm luz. Eles têm trevas. Então eles acreditam naquilo que eles estão vendo. Eles não acreditam naquilo que Deus fala dentro da palavra. Eles não acreditam naquilo que a palavra promete. O que a palavra promete é o seguinte, é que arma nenhuma forjada contra a nossa vida irá prosperar. Eu acredito nisso. Eu acredito que praga nenhuma chegará na minha vida, nem na vida da minha família e nem na nossa casa. E eu tenho declarado isso todo o tempo. Por quê? Porque eu creio nas Escrituras. Eu creio na palavra porque ela é viva e poderosa. Eu sei que a palavra é Jesus. E quando eu estou crendo na palavra, eu estou crendo na pessoa de Jesus Cristo. Então João aqui, ele traz esse entendimento, mostrando para nós que a palavra não é uma simples palavra, a palavra é Jesus. A palavra se fez carne, e a partir do momento que ela se fez carne, Deus deu um nome. Qual foi o nome? Jesus Cristo. Então, quando você está ouvindo a palavra, quando você está meditando na palavra, você está introduzindo para dentro de você o Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja que não basta apenas você aceitá-lo e dizer, Senhor, te aceito. Começa por aí. A gente tem que aceitar realmente, nós temos que receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas se você não aceita a palavra, se você não recebe a palavra, se você não anda com a palavra, então você não está andando com Jesus, porque Jesus é a palavra. E é justamente disso que você e milhares de pessoas que estão nos acompanhando agora, é o que vocês precisam, é o que nós precisamos. É da palavra, porque ela vai nos iluminar, ela vai produzir vida dentro de nós, ela vai produzir poder dentro de nós, e qualquer grilhão que possa estar tentando nos aprisionar nesse momento de tribulação será quebrado, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Então, eu quero continuar aqui a palavra com você, e agora eu quero que você vá. Nós vamos meditar agora lá em Provérbios, capítulo de número 18. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 18. Por que isso? Irmãos, por que nós precisamos se alimentar da palavra? Precisamos realmente nos encher da palavra. Nós precisamos disso porque aquilo que sair da nossa boca, irmão, vai afetar diretamente a nossa vida. Então eu quero que você abra lá em Provérbios capítulo 18, porque eu quero que você veja esse texto, Provérbios 18, 21, porque aqui Salomão, na sua sabedoria, ele disse o seguinte, Provérbios 18, 21. Ele disse, a língua tem poder para matar ou para produzir vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe poder na língua ou poder na palavra, né, na nossa palavra, que podem produzir vida na nossa vida ou podem produzir a morte. Então, por que eu preciso me alimentar da palavra? Por que eu preciso ter comunhão com a palavra? Por que eu preciso estudar a palavra? Por que eu preciso ouvir mensagens como essa, que estão sendo pregadas agora através desta gravação? Porque se eu encher o meu coração da palavra de Deus, então coisas que irão produzir vida vão sair da minha boca. Porque a minha língua tem poder. Se eu começar a pronunciar palavras negativas, palavras de derrota,
Palavras como, por exemplo, eu não posso, eu não consigo, não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que vai ser da minha loja, eu acho que vai acabar tudo, eu acho que eu não vou vender nada, eu não sei mais o que fazer. Se eu começar a pronunciar esse tipo de palavra, essas palavras vão começar a afetar a minha vida e os meus negócios. Existem muitas pessoas que, diante dessas notícias que estão rolando aí na mídia, estão liberando um monte de palavra negativa. E por quê? Porque o coração deles está cheio de incredulidade. E por que está cheio de incredulidade? Porque muitos estão gastando horas na frente da televisão, mas não estão gastando horas meditando na palavra. Não estão gastando horas, ou melhor dizendo, investindo horas em meditar naquilo que Deus fala. Né? E por estarem com esse coração vazio da palavra, eles começam a liberar um monte de palavra negativa. E como diz a Bíblia Sagrada, que não falha e não erra, essas palavras negativas começam a afetar a vida deles e afetar a vida daqueles que estão perto deles também. Porque a palavra tem poder. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que existe poder na nossa língua. Irmão, quando a gente começa a falar um monte de palavra negativa, às vezes a gente pensa que não tem nada a ver. Às vezes a gente pensa que aquelas palavras não vão trazer nenhum tipo de resultado para a nossa vida. Vai trazer. Porque a Bíblia diz que vai trazer. E a Bíblia não mente. Então nós precisamos nos encher da palavra de Deus, para que aquilo que saia da minha boca, da sua boca, produza vida para nós. Irmãos, nós estamos diante de uma tempestade. Se nós começarmos a liberar a palavra negativa, o que vai ser da nossa vida? O que vai ser da nossa família? A nossa palavra tem poder. Tudo aquilo que a gente fala, irmão, é uma semente que nós estamos liberando e, como você sabe, existe uma lei espiritual aqui nessa terra que tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, palavras são sementes. Quando você libera a palavra, você está liberando semente. Se for semente ruim, você vai colher. Se for semente boa, você vai colher também. Amém? Então, é muito importante a reflexão da palavra, a meditação da palavra, se encher da palavra. Nós precisamos valorizar a palavra. A palavra é Jesus, Jesus é a palavra. Mateus capítulo 12, eu quero que você vá para lá agora. Nós estamos fazendo aqui um estudo bíblico. Mateus capítulo 12, eu quero que você acompanhe o que Jesus ele disse aqui, no versículo 34. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 12, versículo de número 34. Ele disse assim: ó filhos de serpente, como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está confirmando o que eu acabei de ensinar para você. A boca vai falar aquilo que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de negativismo, está cheio de palavra negativa, está cheio de informação, de noticiário, que todo tempo só libera coisas negativas, o que a minha boca vai falar? A minha boca vai falar coisas negativas. E o que a Bíblia diz a respeito do poder da nossa língua? A Bíblia diz que existe poder na nossa língua para gerar vida ou para gerar morte. Então, se o meu coração está cheio de coisas negativas, tudo aquilo que eu falar será coisas negativas. E todas essas coisas negativas vão afetar a minha vida. Então, é por isso que eu preciso me encher da palavra. Meditar na palavra, ter comunhão com a palavra, para que o meu coração esteja cheio da palavra e, consequentemente, de fé, de certeza e de convicção de que Deus está conosco e que o Senhor Deus nos protegerá. Amém? Eu quero ver mais um texto para você em Mateus, capítulo 15, no versículo 18. Olha o que diz aí.
a palavra de Deus. Diz assim: porém, as palavras que saem da boca vêm do coração. Olha só. Porém, as palavras que saem da boca vêm do coração e contaminam o homem que fala essas palavras. Ou seja, o que contamina o homem? Contaminar é afetar. Contaminar é atingir. O que Jesus está dizendo? O que contamina o homem? Ele está dizendo, é aquilo que ele fala. Ou seja, dependendo das suas palavras, essas palavras irão afetar você, seja por positivo, seja por negativo. O que contamina o homem é o que sai da boca dele, é o que ele fala. Meu irmão, se você não entender isso e continuar liberando palavras negativas, você não está apenas trazendo maldição, destruição, consequências negativas para si próprio, mas para todos aqueles que estão te ouvindo e estão aceitando aquilo que você está falando. É por isso que nós temos que abrir o coração para a palavra. Por isso que eu irei mandar para vocês todos os dias mensagens, para que vocês estudem os textos, para que vocês anotem, para que vocês meditem. Não fiquem envolvidos com muita atividade, não. Façam o trabalho de vocês, mas todo dia parem. Parem 30 minutos. Medite nesses textos. Eu tenho passado texto para vocês. É para vocês meditar. É para vocês trazerem para dentro. É para vocês se encherem de fé, porque existe poder na palavra. O Senhor não quer que vocês transmitam palavra negativa, mas vocês precisam entender que isso só é possível se vocês se encherem de palavra, da palavra de Deus. Aí vocês terão a fé e a convicção de liberar palavras boas. Amém? Porque a palavra é Jesus e Jesus é a palavra. Diga glória a Deus. Agora, para finalizar, volta lá para Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Volta para lá, por favor. O autor de Hebreus, ele diz que a palavra, ela é viva e a palavra é poderosa. Amém? Repete assim comigo. A palavra de Deus é viva e a palavra de Deus é poderosa. Ou seja, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está introduzindo para dentro de você a própria pessoa de Jesus Cristo, que está vivo e é poderoso. Não existe nenhuma cadeia, não existe absolutamente nada que possa estar te prendendo, que permaneça quando você assimila e recebe a palavra de Deus. Amém? Então eu quero que você guarde essa palavra, medite nessa palavra, reflita sobre esse estudo que nós acabamos de fazer. Amém? Eu quero orar por todos vocês aí agora. Peço que você feche os teus olhos nesse momento e oremos ao Senhor. Pai, a sua palavra, Pai, foi semeada ao coração do seu povo. E eu quero te pedir que haja um grande despertamento dentro deles, para que mais do que nunca possam valorizar, muito mais do que eles já têm valorizado, a meditação da palavra e o estudo da palavra. Por quê, Senhor? Porque a nossa boca vai falar aquilo que está cheio no nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio da sua palavra, nós vamos então pronunciar e liberar palavras que são a sua palavra, palavras de bênçãos, palavras de vitória, palavras que vão produzir na nossa vida saúde, vão produzir na nossa vida libertação, palavras que vão produzir prosperidade, palavras que vão produzir, meu Deus, a tua bênção na nossa vida. Meu Senhor, eu peço que haja um grande despertar na vida do teu povo agora.
Meu Deus, eu peço que pela unção do teu Espírito, meu Deus, pessoas agora sejam tocadas e despertadas a ouvir a palavra, a receber a palavra, a meditar na palavra. Oh, meu Deus, a valorizar o estudo da palavra, a meditação da palavra. Eu te peço, meu Deus, que aqueles que têm estado tão desanimados, tão distantes do Senhor, sejam agora tocados e despertados pelo poder que há no nome de Jesus. Porque essas pessoas são sua, Pai. E o Senhor não deseja que nenhum deles se perca. Pai, olha para o rebanho que o Senhor tem nos confiado. Não deixa, Senhor, essas ovelhinhas se perderem. Não deixa que aqueles que muitas das vezes estão assim se sentindo fracos e distantes se percam. Não deixa, Pai. Mas fortalece a fé deles, sustenta a fé deles. Meu Deus, ajude-os, meu Pai, para que continue ouvindo a sua voz. Me conceda a graça para que eu possa ser boca de Deus na vida deles. Me conceda a tua unção para que eu continue abençoando, oh meu Deus, a vida dos meus irmãos. Por favor, meu Pai, toca na vida deles agora. Protege a vida deles, protege a casa deles, protege os filhos, protege cada ente querido. Oh meu Deus, com a tua proteção divina, com a tua proteção que vai livrá-los, meu Pai, dessa praga, dessa doença, dessa enfermidade do inferno. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu os abençoo. Amém. Amém, irmãos? Então, todos vocês estão abençoados em nome de Jesus. Eu vou estar sempre mandando mensagem para vocês constantemente. O Espírito Santo de Deus, ele tem tocado no meu coração para que eu semeie, para que eu não pare de pregar, para que eu não pare de orar por vocês, para que eu não pare de profetizar a bênção sobre a vida de vocês. Eu quero dizer para vocês, irmãos, não temas. Isaías 41, versículo 10. Não tenha medo. Fiquem firmes com o Senhor. Fiquem firmes na comunhão. Essa tribulação vai passar. Essa peste vai passar. E nós iremos cantar o hino da vitória, porque o Senhor Deus está cuidando da gente. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando da sua família. Porque na tua vida há o sangue de Jesus. Praga nenhuma pode chegar à nossa casa. Seja fiel a Deus. Continue ajudando a obra de Deus. Mesmo que você não seja membro do nosso ministério, se você se sentiu tocado, nos ajude. Eu estou pedindo de todo o coração. Eu estou olhando nos seus olhos e eu estou pedindo, nos ajude. Semeie nesta obra, né? Nós não temos ainda uma conta da igreja, não tivemos como abrir uma conta para a igreja, mas essa conta que eu passei para vocês é a minha conta pessoal, é a conta que eu administro a igreja por enquanto. Ajude-nos, faça um depósito, semeie no nosso ministério, no meu ministério, na minha vida, semeie. Amém, gente? Porque nós precisamos continuar cuidando da obra de Deus. Você veja o trabalho que nós estamos fazendo. Milhares de pessoas têm nos acompanhado, irmão. Milhares. E por quê? Porque são pessoas que estão precisando muito de Jesus. E o Senhor prepara essas pessoas para nos ouvir e para receber a palavra que o Senhor tem nos usado para ministrar. Eu espero que você compreenda isso. Eu espero que você guarde o seu coração. Eu espero que você continue firme na fé. Deus abençoe você. Um bom domingo em nome de Jesus.